pessoal, eu sou Patrícia Salles, esse é o Papo de Igual, um espaço aberto onde todas as vozes têm vez. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que tem preocupado muitos brasileiros, os descontos indevidos nos benefícios do INSS. Você sabe identificar quando houve esse desconto indevido e esse prazo que está encerrando? Quando é que você pode recorrer aos seus direitos? Para esclarecer esses assuntos e outras dúvidas, vamos conversar com a nossa convidada especialista no assunto, a advogada previdenciária e também por incapacidade, Isabela Bittencourt. Isabela, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade. Olha, é um tema tão assim complexo que eu realmente tremi na base. É normal. Tremi é na bem base complexo. e a gente poder estar esclarecendo assuntos que é de grande importância. Vamos iniciar sobre essa questão dos descontos indevidos, porque pelo que se já publicado, divulgado, que a partir desse mês agora, dia 20, encerra você buscar os seus direitos com relação a esses descontos. Vamos falar sobre esses descontos do INSS, Isabela. Olha, a Previdência ela é um assunto complexo mesmo, tanto que a maioria das pessoas, até a gente, né, os estudantes na Faculdade de Direito, quando se fala de Previdência, ela não é exatamente uma matéria obrigatória nas grandes faculdades. Na minha, ela não foi. Então, a gente não tem esse interesse de buscar, porque ela sempre parece ser muito complexa e muito específica. Sabe? Só quando você realmente tem a necessidade prática de entender o que é, que a gente tem noção da importância que é a Previdência na vida do cidadão. Então, é importante todo mundo ter noção disso e deixar claro aqui que dia 20 não encerra o prazo para buscar os direitos. É um prazo para a gente tentar uma solução mais rápida. Dia 20 foi o prazo que o governo fixou para que você possa solicitar ser incluído num acordo que foi feito perante o STF, pelo INSS e pelo governo. Então, você tem até o dia 20 para dizer que não concorda com aquele desconto e que você quer ser pago pelo próprio INSS diretamente em um acordo coletivo, em um acordo global. Mas não quer dizer que se você perder o prazo, você não vai ter direito de buscar na justiça depois. Você tem todo o direito. Inclusive, em alguns casos, é mais vantajoso você buscar na justiça. Porque na justiça você tem aplicação de juros em cima do valor. O acordo do INSS, ele quer oferecer só a correção monetária em cima do valor, em cima da inflação. Mas na justiça você tem direito de receber juros em cima do valor e ainda uma possível indenização por danos morais, caso a gente comprove que você sofreu um prejuízo por causa desse desconto. E como pode identificar que eu estou sendo lesado desses descontos indevidos? Quais são os procedimentos para que o cidadão, né, o beneficiário, o pensionista e aposentado possam identificar? O primeiro passo é olhar o seu extrato. Quando você vai sacar um benefício, ele sempre indica ali especificamente todos os descontos que foram feitos. Algumas pessoas têm até descontos de empréstimo consignado que elas reconhecem que foram feitos, alguns muitas vezes não reconhecem alguns empréstimos. E tem muita gente que deixa para lá por ver assim um desconto de R$50, R$20, R$30 e fala, não, deixa para lá, isso aí foi o banco que comeu. Não, o banco não comeu. Todo desconto que é feito no seu benefício, ele tem um destino. E você precisa entender para onde esse dinheiro está indo. Porque todo mês, nem que seja R$5, esse dinheiro está indo para o bolso de alguém e não é justo que você já recebe tão pouco. A maioria dos benefícios é de um salário mínimo. Está aí pagando uma taxa que você não sabe para onde vai nem do que se trata. Então, o primeiro passo é olhar no seu extrato, consultar. Se você vê algum termo como entidade associativa, associação, clube de benefícios, provavelmente é um desconto de associação. Na maioria das vezes, essas associações não existem. São associações que têm laranjas, que têm pessoas que se dizem representantes, mas na verdade não têm nenhuma atividade sindical. Então, foi um grande escândalo do INSS essa situação. E uma vez que você identifica que você está sendo vítima, você precisa sinalizar ao aplicativo que você não concorda com esse desconto. E depois de identificar que houve essa fraude, quanto tempo tem para o INSS, o prazo que eles estão dando, para responder ou para haver a devolutiva? Uma vez que você vê que existe esse desconto, você tem um campo específico no aplicativo do Gov, do meu INSS, em que você pode consultar as entidades que estão cadastradas no seu benefício e sinalizar que não autorizou aquele desconto. Sinalizou que não autorizou, cada entidade tem 15 dias úteis para apresentar uma justificativa para aquele desconto estar sendo feito. Então, ela precisa apresentar ou uma cópia de uma assinatura de um termo de adesão que você assinou, ou um áudio ou um vídeo seu concordando com o desconto. Muitas vezes a assinatura que é apresentada é falsa, muitas vezes o áudio é produzido por inteligência artificial. Então, é muito importante você ficar atento, porque na maioria das vezes você não autorizou e o desconto está sendo feito. A gente vê que está uma fã, né, nas redes sociais, todo mundo divulgando que tem esse prazo, que é até o dia 20 desse mês.
E, recentemente, eu acompanhei pelo rádio que tem muitos idosos, senhorinhas, que vão para a porta de madrugada, Sim. para frente do INSS, tentar saber como é que está o seu extrato. Que orientação, enquanto uma previdenciária, uma especialista, você pode dar, já olhando para essa câmera que está aqui na tua frente, para que eles possam procurar quem de direito? Então, o INSS ele realmente pode lhe oferecer o extrato, mas o procedimento de solicitação de inclusão nesse acordo, dizer que a contestação, ela não está sendo feita diretamente na agência. A contestação ela é feita ou pelo canal do aplicativo, meu INSS, ou na agência dos Correios. Você pode ir até os Correios. A maioria das agências está participando de um mutirão de atendimento, então é muito comum que recentemente, se você for na agência dos Correios, vai ter muita gente lá aguardando para ser atendida, justamente para fazer essa contestação. E o papel do especialista previdenciário, onde é que entra todo esse contexto? Eu acho que o especialista ele precisa analisar se realmente o seu caso vale a pena participar desse acordo. Muitas vezes não vale a pena você aderir a esse acordo. Muitas vezes o dano que você sofreu, o prejuízo que você sofreu, não vai ser pago simplesmente recebendo o estorno do valor que foi descontado. Às vezes aqueles R$50 que foi descontado do seu benefício, muitas vezes R$100 descontado do seu benefício durante 5 anos, aquilo ali fez muita diferença para você e te trouxe um prejuízo absurdo. Se você tem como provar que você sofreu esse prejuízo, o ideal é realmente ingressar com ação judicial. E o especialista vai estar disponível para poder fazer essa análise, para poder dizer se realmente vale a pena fazer o acordo ou se vale a pena entrar com o processo. Agora, sim, esse receio de procurar um especialista, procurar um advogado, geralmente fica, mas eu não tenho dinheiro. Como é que a gente faz para que a gente possa entender ou passar essa informação? Que essa pessoa que foi lesada, ela pode buscar um especialista, mas necessariamente não tem como ela ressarcir nesse primeiro momento os custos. As pessoas têm muito medo de advogado, porque advogado já é famoso, né, no social por ser um profissional muito caro. Mas a gente precisa entender que a gente trabalha, na maioria das vezes, com pessoas que são baixa renda, pessoas que não têm condições de arcar com os honorários ali logo no início. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar com o que a gente chama de honorários pró-êxito, né, que é ganhar no êxito. A gente acredita no risco do processo. Então, se eu aceito um caso, eu estou aceitando a possibilidade de ganhar e a possibilidade de perder. Então, eu não vou trabalhar para você se eu não achar que você tem chance de ganhar. Não vou te garantir a vitória. Mas a gente trabalha dessa forma justamente para que aquela pessoa que não tem condições de pagar pelo meu trabalho ali naquele momento, ela vá dividir comigo os honorários. No caso, o percentual atualmente pela OAB está sendo de 30%. A gente trabalha com esse percentual e aí ganhou um valor, daquele valor 30% paga o trabalho do advogado. Então, você não precisa se preocupar em estar pagando o advogado no início do processo. Você não precisa ir à consulta preocupado em pagar a consulta, preocupado em pagar por aquele trabalho inicialmente. Quando a gente trabalha com pessoas carentes, a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha para receber depois, se a pessoa receber alguma coisa. Mas quando você fala a gente, a especialista Isabela Bittencourt, juntamente com o escritório ao qual você trabalha, ou todos os advogados têm essa mesma conduta, essa mesma linha de raciocínio? Nem todos os advogados seguem dessa forma. Alguns profissionais pedem esses honorários para poder dar entrada no processo por entender que o risco é muito alto, certo? Essa é uma conduta que eu tenho, principalmente quando eu estou atuando com uma comunidade carente, quando eu estou atuando com pessoas carentes, que é mais de 90% do caso dos meus clientes. São pessoas que realmente estão em situação de risco, de vulnerabilidade, precisam de benefícios que muitas vezes não passam de um salário mínimo. Então, a gente não pode exigir que essa pessoa deixe de comer, né, deixe de sobreviver, para pagar pela chance de receber um benefício, que muitas vezes a gente sabe que às vezes não dá certo. Então, eu não acho justo agir dessa forma. Agora, nós estamos agora no mês de março, que é o mês internacional da mulher. Eu queria muito abordar esse tema contigo, justamente por saber que você trabalha também com a questão da incapacidade. Sim. Então, a questão da mulher que acaba tendo problema de doenças, né? Questão de trabalho, mulheres que se afastam. Como é que está hoje? Como é que a gente pode ver esse tipo de doenças que traz essa incapacidade para as mulheres? Você poderia citar alguma das doenças que traz a ela essa incapacidade? Tem estourado ultimamente os casos de fibromialgia, né? Sim. Uma doença que, na grande maioria dos casos, acomete mulheres. Eu até hoje nunca peguei nenhum caso em que um homem foi diagnosticado com fibromialgia. E eu acredito que, isso é uma opinião pessoal, eu acredito que tem muito a ver com a carga mental, a carga emocional de ser mulher. Nós mulheres, nós somos multitarefas, a gente está preocupada o tempo todo com a casa, com o trabalho, com os filhos. Nós somos quem cuidamos multifuncionais, né? São quem cuidamos dos idosos, somos quem cuidamos de todas as pessoas da família em geral. Então, eu acredito que por essa carga emocional, o corpo ele sente. A fibromialgia ela é uma doença psicossomática. É uma doença que ela não tem explicação. Ela não tem explicação. É uma doença que é um reflexo
do emocional no corpo. As dores que a mulher sente, os calafrios, tudo isso tem a ver com o emocional. Então, a minha opinião pessoal é que tem a ver com a carga de ser mulher. Não é à toa que a maioria das pessoas que tem esse diagnóstico é de mulher. Então, eu acredito que o grande foco dos últimos anos tem sido a fibromialgia. Mas a gente pode falar aqui de vários casos, como síndrome do túnel do carpo, principalmente com pessoas que trabalham com atividade doméstica, Sim. problemas de coluna, é muito comum, hérnia de disco, é muito comum. E a gente tem tido agora também muitos casos de burnout no trabalho também. Eu até vi uma postagem sua nas suas redes sociais. Pode ficar à vontade de deixar o teu arroba. Tá certo. Que você fala sobre a questão de um assédio. Eu queria que você citasse um pouquinho dessa experiência. Fala de uma cliente, né, que teve um assédio e aí tem o direito garantido É também. uma cliente que ela está em acompanhamento comigo até hoje, porque nós já conseguimos conceder o benefício dela, que toda hora é cortado pelo INSS. A gente está tendo que recorrer à justiça novamente para poder restabelecer. Ela está mais ou menos 1 ano afastada, porque ela desenvolveu problemas emocionais e no trabalho ela passou a ser chamada de louca, o que é engraçado, né? Não, engraçado não, é contraditório. Sim. Ela é enfermeira, ela trabalha em um hospital e no ambiente médico profissional, esse preconceito com a doença emocional, sabe? Esse preconceito com a pessoa que está sofrendo com depressão. E passaram a chamar ela de louca porque descobriram que ela tomava um remédio para ansiedade. E ela passou a relatar isso na gestão, passou a ser ignorada, passou a ser perseguida pelos colegas, principalmente médicos. E aí, depois desse assédio, a gente buscou o profissional de medicina para poder fazer a avaliação do caso dela. O psiquiatra realmente diagnosticou que era uma questão de burnout. Ela estava sofrendo por causa da pressão do trabalho. E aí, a gente conseguiu afastá-la por acidente de trabalho, porque foi considerado uma doença do trabalho. E hoje o vínculo dela está suspenso, inclusive ela está com o vínculo dela suspenso até o momento em que ela voltar. Quando ela voltar para o trabalho, ela ainda vai ter essa estabilidade de 12 meses. Então, ela tem essa proteção, sabendo que não vai sofrer uma perseguição quando voltar para o trabalho. E o INSS, como é que ele olha esse tipo de doença que está ligada ao emocional psicológico? Tem preconceito? Bastante, bastante. Na maioria das vezes, as doenças emocionais, elas são consideradas doenças convencionais, não doença do trabalho. É muito difícil relacionar com o trabalho. A gente precisa de um trabalho multidisciplinar com profissionais de medicina para poder fazer esse diagnóstico, para alinhar a doença com o ambiente de trabalho. E geralmente é na justiça, que é quando os laudos são bem feitos, quando os médicos peritos são realmente profissionais que param ali, fazem um atendimento de mais de 15 minutos, porque uma perícia no INSS muitas vezes não passa disso, de 5, 10, 15 minutos. Então, a gente precisa da justiça federal, às vezes da justiça estadual, quando é o caso de acidente de trabalho, para poder fazer essa análise mais aprofundada. Inclusive, eu vou te convidar brevemente para um bate-papo com policiais militares, porque nós somos mulheres, estamos aqui usando farda, estou falando agora enquanto policial também. Nós somos mulheres, então temos todos esses arcabouços, somos acessíveis a ter problema tanto psicológico, como principalmente a menopausa. Por favor, fala um pouquinho dessa menopausa, porque eu acredito que, como mexe nossos hormônios, eu já estou na fase da menopausa, tá, gente? Já estou. Então, assim, quando a gente tem problema de evolução dos hormônios, tem dia que a gente não está muito bem, tem dia que o corpo soa bastante, mexe com os nossos emocionais. Então, para não só o funcionário público, eu estou falando no contexto também por ser jornalista e militar, mas essas pessoas do dia a dia que têm problema com a menopausa, têm o direito assistido também? Com certeza. Na verdade, o tratamento para a menopausa, em geral, é a reposição hormonal. Mas muitas vezes a reposição hormonal ela não é suficiente. Sim. Se o tratamento não é suficiente, você tem provas de que fez o tratamento, ele não foi capaz de suprimir os efeitos, e você tem documentação médica dizendo, olha só, fez o tratamento, não adiantou, ela continua com os sintomas, isso aí é suficiente para a gente dar entrada no pedido de benefício. Olha, interessante. Mas tem que estar sempre pagando, fazendo a questão da devolução, né? O INSS, para você ter direito. É importante você contribuir para o INSS, porque o INSS é um seguro. Sim. Se você tem um veículo, ou até o caso de um plano de saúde, se você deixa de pagar, você perde o direito a usar o plano de saúde. Mas o INSS ele ainda te dá uma vantagem que é o período de graça. Você parou de pagar hoje, você tem até 12 meses para fazer o próximo pagamento. Ele está ali te cobrindo de graça por aqueles 12 meses. Então, para quem não tem condições de pagar todo mês, ficar de olho, por isso que é bom ter um profissional acompanhando, ficar de olho para saber quando é que eu preciso pagar novamente para não perder a minha cobertura. Então, mesmo que você não esteja pagando todo mês, não desista, procure um profissional para saber se você ainda tem direito. Porque às vezes você está nesse período de graça, que pode ser prorrogado por até 3 anos, e às vezes você não sabe e deixa de pedir o benefício por desinformação. A gente percebe que está havendo assim, uma grande necessidade de mutirões. E houve agora no final de semana, em grandes estados, um mutirão para que agilizasse os processos. Alguns deles foram feitos até via online.
né? Como você avalia essa atitude do INSS? Isso aí é resultado da grande sobrecarga de trabalho que tem ocorrido, né? Sim. O INSS está cada vez mais sobrecarregado porque tem muito mais pessoas sobrecarregadas também na realidade social que a gente está vivendo. E são mais de 3 milhões de pedidos aguardando resultados no INSS nesse momento. Então, realmente não tem equipe suficiente para avaliar tudo isso dentro do prazo legal, que é de 60 dias. É impossível. Hoje em dia, o número de mandatos de segurança que nós temos que impetrar porque o INSS está atrasando, não é nem que ele negou, ele simplesmente não responde. Aí a gente tem que recorrer à justiça porque o INSS está atrasando. Então, o número está aumentando cada vez mais porque a carga está aumentando muito, porque as pessoas estão adoecendo muito. O adoecimento das pessoas é uma realidade. Eu brinco, né, que o futuro não é da aposentadoria. O futuro é da aposentadoria por invalidez. Nossa, imagina. Você vai ter que trabalhar até os 63, o homem vai ter que trabalhar até os 65. A tendência é você se aposentar porque a sua saúde vai pedir arrego. Olha a palavra aí, a saúde pedir arrego. E arrego também, mais de quem também, gente? Do estagiário. O estagiário tem que pedir arrego. Eu vejo que você está acompanhando aí de Juan Valdec, que é seu estagiário, te auxilia no trabalho. Exato. Juan, seja bem-vindo ao Papo de Igual. Eu queria saber de você, enquanto estagiário, como é essa sua demanda de você trabalhar com os processos. Explica um pouquinho para a gente da sua atuação na condição de estudante de advocacia e estagiário. Olha, na condição de estudante de advocacia, vem sendo um grande aprendizado trabalhar com essa equipe, porque é uma equipe já com bastante experiência, né, na matéria de previdência, em especial Isabela. Eu venho aprendendo muito sobre essas questões, não só relacionadas a processos em si, mas também sobre pessoas, sabe? Porque ali no cotidiano da advocacia, a gente vê, né, pessoas com diversas realidades. A gente vê pessoas que estão ali esperando essa resposta do INSS, que tem uma real necessidade de alimentação, sabe? Então, é algo muito forte para mim. Porque você deixa o seu emocional lhe tomar conta, ou você, não, eu sou estagiário, futuramente você é um advogado, eu preciso me impor. Você deixa a emoção te tomar conta, pelos casos que você recebe? No início, não é que eu tenho muito tempo, tem 1 ano mais ou menos, mas no início eu senti um pouco dessa carga, né, em certos atendimentos, em ver o cliente ali e tal, com a necessidade, mas vendo o cotidiano dos profissionais, dos advogados, Isabela, Henrique, tem outros advogados lá, a gente acaba percebendo a forma, porque não é que o advogado ele não deva sentir, mas o advogado ele não pode promover e nem prover aquilo que tem um prazo, às vezes indeterminado, por conta de um atraso do INSS, mas tem. Então, a gente acaba tendo que ser um pouco imparcial nas falas, porque tudo depende de um processo, tudo depende de uma certa análise. Então, como estagiário, no direito eu venho aprendendo muito. Sobre muito o direito bom. Em si, sobre o processo em si, eu venho aprendendo muito. Em sala de aula, tem hora que os professores falam sobre certas peças judiciais, que às vezes eu já lidei com um processo específico, sabe? Eu já vi a dificuldade daquilo na realidade judiciária. Prática, né? Isso, saindo um pouco do técnico, na verdade... Da teoria. Da teoria e vendo como funciona na prática antes de ver na teoria. Porque eu acabo que eu entrei lá no 2º semestre da faculdade. Então, no 2º semestre da faculdade, você tá aí com o quê? 19 anos eu tinha quando eu entrei. Você ainda tá aprendendo o que é a vida, pô. E meu caso, isso aí na tora. Então, tipo assim, vem sendo, moldando muitas coisas, sabe? Até a forma de falar. Então, hoje, eu me inspirando nas pessoas que trabalham lá, eu criei uma forma de ver as pessoas, postura, uma forma de falar com os clientes. Então, isso eu acredito que é muito importante estar com profissionais, bons profissionais de referência, que cada dia cresce, crescimento exponencial. Acaba que você acaba pegando um pouquinho desse crescimento. Você está ali no embalo e cresce junto também. E nesse pegado crescimento, você trabalhando com uma mulher forte, eu te acompanho, Isabela, nas redes sociais, não para, né, bastante atuante. Recentemente estava no Café com a Rê, lá em Aracaju, em Sergipe, né? E não para, bastante atuante nas redes sociais também, que daqui a pouquinho, mais uma vez, eu te peço para você poder passar para a gente, né, teu endereço. Eu queria, Juan, que você avaliasse enquanto um homem, porque a gente está numa sociedade, infelizmente,
né, com um aspecto, com uma postura muito machista, mas você está lidando com uma liderança feminina, uma mulher, Sim, sim. que o próprio doutor Henrique esteve aqui com a gente a semana passada, ele disse que 90% da equipe dele são mulheres. Eu queria que você falasse, né, o que é lidar, né? Você está o tempo todo sendo orientado, construído e vendo o perfil de uma mulher forte e imponente enquanto a Isabela Bittencourt. É uma pergunta importante, mas eu falo, eu sempre tive a referência da mulher como força, porque eu tenho uma mãe forte, né? Tá me entrevistando aqui agora e é representação de força, então Ai, que bom que ele me entregou. Eu estava esperando isso. eu tenho uma representação de força, eu sei muito bem sobre a capacidade feminina, eu acho que tem até estudos que falam que a mulher tem uma certa aptidão à organização, coisa que o homem tem uma certa dificuldade, então o escritório de fato é composto, sua maioria, por mulheres. Então, ver a atuação de Isabela me remete muito a essa questão de infância, sempre vi minha mãe ali trabalhando e crescendo, e só fortificou esses pensamentos. Muito bom. Só fortificou esses pensamentos, né? Então, Isabela vê como é que eu, às vezes, sou... Tipo assim, poxa, manda mensagem, rapaz, você arrasou, velho, top. Uma Aí entrevista fica que todo foi e orgulhoso tal, aí, deve ficar todo orgulhoso. top, isso aí pra cima, porque, querendo ou não, é uma jornada de crescimento, Sim. né? Eu a senhora, mãe solteira, que me criou, vi as dificuldades de que é uma mulher no mercado de trabalho, no mercado competitivo. A advocacia é um Sim. mercado competitivo, assim como o jornalismo é um mercado competitivo. Então, saber que esse posicionamento feminino existe é algo que já veio de fábrica. Eu só tô vendo cada dia mais e pegando um pouquinho dessa inspiração, tentando ser organizado, coisa que não veio. Pegando um pouquinho dessa organização. É isso, essa é a minha visão. Muito bom, Juan. Isabela, eu quero te agradecer e mais uma vez, se você quiser pontuar em algum tema assim, que você acha interessante nesse momento do que a gente tratou aqui, fique à vontade, deixe seu contato, onde encontrar a Isabela, tá? 8 horas nós estamos aqui no ar já, para que as pessoas possam manter contato e chegar até você. Como encontrar a Isabela Bittencourt, essa especialista jovem, né? Mulher, mãe. É mãe? Não, não sou mãe. Ah, já estou dizendo que é mãe. Eu, Não. pra aí, eu tô querendo. Ah, porque é mãe do meu Eu filho. sou mãe de gatos e mãe do É seu mãe de filho. mãe, Sou a mãe do seu gato. filho. Você tem gato, é? Tenho 2 gatinhos. Ai, quem é? Eu tenho o Richard. Eu tenho o Henrique, olha que engraçado. Henrique? Eu tenho o Henrique, mas o meu Henrique, ele é anterior a eu conhecer o Henrique. Ah, tá, o ainda doutor bem, senão ele ia mandar você mudar, né? Do jeito Não, que ele é. ele acha que é por ele acha que foi uma homenagem. Ele se acha. Mas eu tenho o Henrique e tenho o Alfredo. Alfredo, Alfredo. olha que legal. Então é isso, mãe de pet é bom. É bom, eu gosto. Bom, por questões éticas da ordem, eu não posso divulgar meus contatos diretos, Sim. mas fica todo mundo à vontade aí para me seguir no Instagram, Isabela Bittencourt V, _. É bem facinho de achar. Só procurar Isabela Bittencourt, se tiver algum contato aqui por Feira de Santana, vai me achar fácil. E aqui no chat o pessoal pode estar mandando a mensagem, porque, claro, se alguém quiser tirar dúvidas ou já contratar o serviço, tá com dificuldade, a mamãe aqui pode direcionar. Claro, papo de igual, gente. É um bate-papo que não tem dificuldade alguma. Com certeza. Quero te agradecer e convidar novamente para você estar aqui em outros episódios, tratando de assunto que você acha que está 100% pertinente para disponível. nós, tá bom? 100% disponível. Um abraço, Foi uma papo de igual. oportunidade ótima. Muito obrigada. Juan, tu me ama? Ai, eu te amo, lindo.